Leitura em áudios do livro Billy Graham, Ouço Meu Coração, que eu diria a você, pela Graça Editorial, capítulo 20, Recupere a Prioridade do Evangelismo, parte 2. A mobilização de toda a igreja. Durante muito tempo pensamos que o evangelismo era uma área destinada a apenas alguns profissionais ou uma tarefa designada somente ao pastor, além da multiplicidade de outros deveres os quais enfrenta todos os dias. Tal visão não é fiel ao Novo Testamento, nem realista caso se queira solucionar os desafios das próximas décadas. A tarefa é simplesmente muito cansativa. O professor Michael Green disse com bastante propriedade que quando o cristianismo é saudável, o evangelismo parte da igreja local e tem um impacto perceptível na área ao seu redor. Na minha opinião, a recristianização do Ocidente ocorre com a renovação das igrejas locais em tudo que envolve o evangelismo. A igreja primitiva não se espalhou só por causa da pregação daqueles poucos comissionados como pregadores evangelistas, não obstante a importância que tiveram, mas também pelo testemunho tranquilo e fiel de cristãos comuns aos seus vizinhos pagãos. Paulo escreveu para a jovem igreja de Tessalônica, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não só isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que tem em Deus. 1 Tessalonicenses 1, versículo 8a, na versão NVI. A mobilização de toda a igreja para o evangelismo, incluindo tanto o clero quanto os leigos, deve se repetir hoje se ela quiser espalhar o evangelho efetivamente. Segundo o professor George Hunter, o cristianismo ocidental precisa de uma infinidade de congregações missionárias direcionadas, igrejas que abandonarão o modelo de ministério da cristandade como meramente alimentar os fiéis, cuja missão principal será alcançar e discipular pessoas que ainda não creem. Assim, devemos nos concentrar mais atentamente no treinamento do discipulado, que inclui o evangelismo, levando-nos ao arrependimento de nossos compromissos e da nossa falha em demonstrar tanto o poder transformador quanto o amor de Cristo em nossa vida. A aprender novamente o significado de ser sal e luz em um mundo decadente e sombrio. Muitas vezes o mundo incrédulo rejeita a nossa mensagem porque não vê diferença entre cristãos e não cristãos. Essa mobilização da igreja também encoraja a descoberta e o desenvolvimento do dom espiritual do evangelismo em todas as suas manifestações, pois Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, Efésios 4:11. Esses dons nunca foram retirados da igreja. Alguns o exercem com crianças e jovens, outros com seus vizinhos ou colegas de trabalho. Há ainda os que atuam no ministério público da pregação. Por mais que se exerça o dom especial do evangelismo, ele deve ser parte integrante do ministério total da igreja e não um trabalho isolado e independente, divorciado dela e até contestado por ela. Disposição para explorar novos métodos e novos campos. Os métodos usados no passado para conscientizar as pessoas e atraí-las para a igreja não necessariamente funcionarão em uma época saturada de meios midiáticos. Não por coincidência, as igrejas mais eficazes em alcançar os bairros e as cidades para Cristo são, na maioria das vezes, as mais flexíveis e adaptáveis em seus métodos. Por exemplo, achar que pessoas sem igreja devem frequentar o culto do domingo de manhã não significa que elas frequentarão. E se esse for o único canal de contato da igreja com quem não faz parte da sua membresia, não será surpresa alguma o enfraquecimento de seu papel e o baixo número de novos convertidos à fé em Cristo. Nos Estados Unidos, algumas igrejas oferecem cultos nas noites de sábado, além dos cultos de domingo, porque descobriram que os não crentes da região estão mais abertos a frequentá-los nesse dia. Esse não é necessariamente o melhor padrão para outras igrejas. O ponto principal é que precisamos primeiro nos distanciar e observar para depois ser criativos. Em algumas comunidades, isso significa desenvolver programas específicos para atender às necessidades de determinados grupos especializados. Mães, solteiros, pais solteiros, adolescentes, idosos, empresários e assim por diante. Cada um desses grupos tem necessidades próprias e essas necessidades podem se tornar o ponto de contato entre eles e a igreja. Eu, porém, não quero ser mal interpretado. O evangelismo é mais do que métodos. De fato, eles podem atrapalhar o evangelismo autêntico. Métodos são necessários, mas também podem facilmente se tornar um fim em si mesmos, em vez de servir como ferramenta e meio de evangelizar. Dependência total e incondicional de Deus. Para mim, sempre houve um maravilhoso mistério na pregação do Evangelho.
Somos ordenados a ser fiéis na proclamação da palavra, mas, ao mesmo tempo, todo sucesso, todo avanço, não importa quão pequeno seja, só é possível porque Deus está operando pelo Espírito Santo. O Consolador nos dá a mensagem, leva-nos a quem Ele preparou e concede a convicção do pecado e de uma nova vida. Quando entendemos essa verdade, ela nos liberta da tentação de usar a manipulação ou a pressão. Também deve nos libertar do orgulho e da ostentação, porque sabemos que só Deus deve receber o crédito pelas suas realizações. Quando essa verdade se torna clara, também percebemos a necessidade da oração no evangelismo. Estou convencido de que meu próprio ministério só foi possível por causa das orações de muitos homens e muitas mulheres. Nunca estive diante de uma audiência sem que sentisse tanto essas orações quanto a minha própria dependência do Deus Espírito Santo para realizar a sua obra. As palavras de Zacarias devem ser escritas permanentemente em nosso coração e em nossa mente. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6, na versão NVI. A palavra de Deus para o terceiro milênio. O que Deus está nos dizendo em pleno século XXI? Se estamos entre os que são indiferentes a Ele, a mensagem é clara. Venha até mim enquanto ainda há tempo. Eu o criei. Amo você. Providenciei o caminho para vir me conhecer pessoalmente pela fé em Cristo. Para o seu povo, no entanto, Deus está dizendo para sermos fiéis a Cristo, ao seu chamado, e levar outros a Ele pelas nossas palavras e ações. Será que o século XXI marcará o maior avanço ou a maior derrota que a igreja cristã já conheceu? As palavras do arcebispo George Carey em sua entronização em abril de 1991 continuam a ecoar. Ai de nós se pregarmos a religião em vez do evangelho. Ai de nós se pregarmos uma mensagem que olha apenas para a piedade interior, sem relacionar a nossa fé com o mundo ao redor. E ai de nós se não entregarmos às gerações futuras as riquezas insondáveis de Cristo, que são o coração e a missão da igreja. Esse é o nosso desafio hoje.